Contagem regressiva. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, Olha aqui, eu peço que você, por favor, abra sua Bíblia, que é a palavra de Deus, no Evangelho de Lucas. No Evangelho S. Lucas, não São Lucas, mas o Evangelho segundo Lucas. Segundo o irmão Lucas escreveu na direção do Espírito Santo, e segundo todas as informações que ele também obteve, e Evangelho de Lucas, no capítulo de número 13. Evangelho de Lucas, capítulo de número 13 da Palavra de Deus. Depois que você encontrar Lucas, capítulo 13, você procura, por favor, o versículo de número 22, que é o que a princípio nós vamos ler. Lucas, capítulo 13, verso de número 22. Você encontrou? Amém. Importante que você encontre, tá bom? Onde está escrito assim: e percorria as cidades e as aldeias, ensinando e caminhando para Jerusalém. Amém? Vou ler mais uma vez. E percorria as cidades e as aldeias, ensinando e caminhando para Jerusalém. Você guardou essas palavras no teu coração? Bem, para que elas fiquem mais guardadas e gravadas ainda, fala assim comigo. E percorria, mais forte, e percorria as cidades e as aldeias, ensinando e caminhando para Jerusalém. Aleluia. Feche os teus olhos e ora ao Pai nessa noite. Deus amado, Pai Todo-Poderoso, Deus bendito, Deus Santo, Tu és o nosso Deus, o amado das nossas almas. Tu és o Deus que nós cremos, o Deus que nós esperamos e o Deus que nós sempre confiamos. Pai, em nome de Jesus Cristo, Pai, nós estamos aqui, Deus, nessa noite. Oh, Deus, somente para glorificar a Ti, somente para exaltar a Ti, Pai. Louvamos sim o Teu nome em adoração, Pai. Entregamos cânticos de louvor a Ti, Pai, porque Tu és digno e merecedor de todo louvor, de toda honra e de toda glória. Mas está escrito, Deus, também na Tua palavra, que nem só de pão viverá o homem, mas sim de toda a palavra que sai da boca de Deus. E nós queremos, Deus, e nós sabemos que a Tua palavra, que a Bíblia aberta é a boca do Senhor falando. Então, Deus, nós abrimos, Deus, a Bíblia, nós abrimos, Deus, essa palavra maravilhosa, para que o Senhor possa estar ministrando, Deus, aos nossos corações. Em nome de Jesus Cristo, Deus, segundo a Tua vontade, segundo o Teu querer, direciona, Deus, as nossas vidas e fala conosco, Deus, através do Teu Espírito Santo. Em nome de Jesus, amém. Amém, graças a Deus. Amém, amado? Pode se sentar. Louvando a glória do Senhor, dando graças. Porque assim como está escrito, que o Senhor é bom e a sua benignidade dura para sempre. Amém? Amém. Graças a Deus. E amado, algo que nós vamos estar falando nessa noite a respeito desse assunto, querido, é algo que não é novidade. Mas nós sabemos que o problema é que não é novidade. Porque há pouco mais de 2.000 anos atrás, quando o Senhor Jesus falava a respeito desse assunto diretamente aos ouvidos das pessoas, humanamente falando, as pessoas iam até Jesus e pagavam o preço para estar com Jesus, perto de Jesus. Todos queriam estar perto de Jesus. Era novidade, mas que palavra nova é essa? Ele fala diferente dos escribas, diferente dos religiosos, mas que palavra, como quem diz assim, mas que novidade é essa que chegou até nós? E só que vai passando o tempo, a palavra, na verdade, ela permanece. Mas para o cristão, para aquele que está em Cristo Jesus, eu não estou dizendo simplesmente para aqueles que vêm na igreja, mas para aqueles que estão em Cristo Jesus, para aqueles que um dia entregaram suas vidas diante do altar, para aqueles que permanecem em fidelidade diante do Senhor, seja na igreja, seja no trabalho, seja na escola, seja onde for, eles permanecem olhando para o Senhor, que é o autor e consumador da fé. Então, para o cristão, a palavra, ela se renova a cada dia. Ela se renova porque o Espírito Santo, que está escrito na palavra, que
os escritos, a palavra é espírito e é vida. Então o Espírito Santo, ele vivifica a palavra e faz com que o Senhor fale conosco através da palavra. Às vezes a pessoa pensa assim: puxa, mas a Bíblia é um livro antigo. Sim, antigo sim, mas velho não. Porque as coisas velhas, elas passam, a palavra não passa, mas ela permanece para sempre. Antigo sim, porque foi escrito há tanto tempo atrás, mas é uma palavra que se renova cada dia, porque o Espírito Santo, ele faz com que a palavra venha se renovar e bater de frente com a nossa vida, com o nosso ser, e ele é o que ministra, que traz a palavra ao nosso coração, que nos traz entendimento. E é interessante que o Senhor Jesus aqui, ele percorria de cidade em cidade e também de aldeia em aldeia, e ensinando, ou seja, instruindo as pessoas naquela época. E ele ia caminhando para Jerusalém. Mas é interessante que quando a pessoa elas ouve, você pode ver na conversão, quando a pessoa ela entrega a vida para Jesus, e ela começa a caminhar com Jesus, a princípio, Jesus todos os dias, Bíblia no bolso, Bíblia do lado, e cantando cântico para as paredes, que evangelizar até o poste se deixar, né? Mas o tempo vai passando e esse amor parece que vai se esfriando. É por isso que a palavra do Senhor, lá nas cartas para as 7 igrejas da Ásia Menor, lá em Apocalipse, quando o Senhor está escrevendo, pediu para que João escrevesse para a igreja de Éfeso, ele pede para voltar ao primeiro amor. Aquele sentimento de querer estar perto também. Claro que lá fala a respeito das primeiras obras, mas o sentimento de querer estar perto de Jesus, de querer mais o Senhor, de aquela preocupação, como diz o livro de Salmos: alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Mais vale um dia na casa do Senhor do que 1000 dias em qualquer outro lugar. Então, a princípio, a pessoa ela está nessa fé, ela está nessa determinação: não, eu quero mais de Deus, quero mais para a minha vida. Mas o que vai ter na igreja? Não, é um culto só, mas eu quero estar lá. O prazer da pessoa é estar na casa do Senhor. Como diz o Salmo 1, o prazer da pessoa é meditar na lei de Deus e na sua lei meditar de dia e de noite. Então ela tem prazer nas coisas do Senhor. Mas, querido, o tempo vai passando, parece que o prazer vai acabando, né? Parece que o óleo da botija vai diminuindo. E a palavra do Senhor pede para que nós não venhamos a nunca deixar faltar o óleo da nossa vasilha, mas nós sempre temos que fazer com que permaneça o óleo do nosso. Como é que busca o óleo para que a lâmpada fique sempre acesa? Aí é só aos pés do Senhor Jesus, aí é só diante da presença dele. E o Senhor Jesus, ele, nesse trajeto dele, caminhando de aldeia em aldeia, agora em direção a Jerusalém, olha só, e ele disse Senhor, são poucos os que se salvam. Essa pergunta que ele fez ao Senhor Jesus: Senhor, são poucos os que se salvam? E Jesus, ele olhando para esse moço, voltado para esse moço, isso nos faz lembrar, porque essa pergunta também ela ocorreu quando Jesus estava falando com o jovem rico, onde ele tinha tantos bens. Jesus disse assim a ele: olha, você vende tudo que você tem, você dá aos pobres e segue. E ele virou as costas para Jesus, e um dos discípulos perguntou assim para ele: Senhor, mas quem é que pode se salvar então? Jesus disse: aquilo que é impossível aos homens é possível a Deus, é possível ao Senhor, porque a salvação não é obra humana, a salvação é obra divina, é obra do Senhor. Porque ainda que algum de nós, se nós tentássemos nos colocar na condição de justos, nós entregássemos nossa vida numa cruz, nós mal estaríamos fazendo algo simplesmente por nós, mas por mais ninguém. Mesmo assim, não poderíamos fazer, porque Deus olhou para a terra e não viu um justo sequer. Não viu um justo sequer. Ele olhou, não viu Maria, não era justa, já que foi concebida já em pecado. Tantos homens, Moisés, tantos homens, Elias, pessoas que tinham intimidade com Deus. Mas Abraão, o pai da fé, olhou para a terra e não viu um justo sequer. Alguém que fosse justo a ponto de o céu se abrir e uma voz soar lá do alto dizer: esse é o meu filho amado, em quem eu tenho prazer. Ouçam o que ele tem a dizer. Não viu um justo sequer, querido? E nós estávamos também nessa condição. E esse moço, e essa pessoa disse ao Senhor: mas quem é que se salva então? Quem é que pode se salvar? Jesus respondeu. Vem a resposta de Jesus. Ele disse assim: porfiai por entrar pela porta estreita,
como quem diz assim: esforçai-vos por entrar ou para entrar pela porta estreita. Porque eu digo que muitos procurarão entrar e não poderão. Mas olha só que interessante. Jesus se colocando como porta aberta. A porta que ele abre, ninguém fecha, que ele fecha, ninguém abre. Mas como é que pode? Puxa, muitos quererem entrar e não vão poder entrar. Mas eu vou ler antes com você uma outra passagem também que fala a respeito dos dois caminhos, você já vai entender. Está escrito no Evangelho de Mateus, capítulo de número 7. Evangelho de Mateus, capítulo 7, a partir do versículo 13, quando Jesus fala também a respeito dos dois caminhos. E ele diz assim: entrai, é o conselho do Senhor Jesus, entrai pela porta estreita, porque larga é a porta e espaçoso é o caminho que conduz à perdição, e muitos são os que entram por ela, pela porta larga. Versículo 14 de Mateus capítulo 7 diz assim: porque estreita é a porta e apertado é o caminho que leva à vida, e poucos há que encontrem. Então por que Jesus ele disse assim no Evangelho de Lucas, que muitos procurarão entrar e não poderão? Olha só, responde aqui no Evangelho de Mateus, que diz assim: o caminho que leva, vou ler desde o começo do versículo 14, porque estreita é a porta e apertado é o caminho que leva à vida, e poucos há que encontrem. Mas meu Deus, não tem uma porta aberta? Tudo bem, ela é estreita, mas ela está aberta. Mas por que muitos, ainda embora essa porta esteja aberta, muitos não vão entrar? Como a arca de Moisés, ela passou quanto tempo em construção? E quanto tempo depois de construída a arca ficou de portas abertas? As pessoas estavam passando por ali o tempo todo, mas elas não entravam. Elas não entravam. Sabe por quê? Porque é difícil você crer que, ou é difícil a pessoa crer que vem a salvação através de uma arca, através de um barco estranho, parece que não faz nem sentido. Assim como também é estranho e parece difícil acreditar que basta a pessoa entregar a vida para Jesus, crer na palavra de Deus assim como está escrito, assim como diz as Escrituras, assim como é, permanecer em fidelidade que ela vai ser salva. Parece ser difícil para a pessoa acreditar nisso. E algo assim vamos chamar de, é claro que existe aquilo que acontece no mundo espiritual, mas o Senhor nos ajuda. Então, é claro que diante de tantas informações, clarei um pouco mais a respeito do caminho, mas assim como diz o Evangelho de Lucas, muitos procurarão entrar e não poderão. Olha só que interessante, deixa eu parar um pouco nessa palavra do Senhor Jesus. Por que muitos procurarão entrar? Porque normalmente, amado, a pessoa ela entra, ou quando ela vai a um determinado lugar, ela procura fazer as coisas exatamente da sua maneira. Exatamente da sua maneira, exatamente como ela pensa. Você pode ver, por exemplo, quando você vai fazer um trajeto, por exemplo, você vai para São Paulo, você sabe o caminho onde é, mas alguém pergunta para você: por onde você vai? Você diz: não, eu vou evitar o trânsito, eu vou por aqui, vou por ali, vou por lá. Você tem um caminho para chegar, ou melhor, um endereço, um lugar para chegar. Você tem um ponto para chegar, um objetivo, uma meta. Mas você, o que acontece? Você faz o caminho. Eu vou por esse caminho porque é melhor. Esse caminho evita constantemente, evito também alagamento, evito mais um monte de coisa, né? Se eu for por esse caminho. Mas diante do Senhor, sabendo que nós precisamos entrar no aprisco, como diz o Evangelho de João, capítulo 10, nós temos necessidade de entrar no aprisco, porque do lado de fora tem um lobo, tem aquele que ruge como um leão, buscando o tempo todo quem possa tragar, e nós somos as vítimas. Nós somos as vítimas de Satanás, aqueles que ele busca, ruge o tempo todo, buscando a mim e a você, querendo nos tragar o tempo todo, porque nós somos preciosos para o Senhor. Então Ele quer destruir a nossa vida. O Senhor quer edificar, mas Ele quer destruir a nossa vida. E do lado de fora, que Ele tem tudo isso, nós temos necessidade de entrar, mas olha só, muitos até vão procurar, mas
eles não poderão entrar. E Jesus, ele conta uma história bem interessante. Ele diz assim: certa vez estava numa festa e muitos convidados estavam lá. E o senhor da festa olhando ali todos os convidados, e quando ele percebeu, tinha alguém que tinha vestido diferente, veste diferente. O Senhor perguntou para os seus servos: mas quem são aqueles ali? Estranho aqueles ali, quem são? Os servos dele disseram assim: ele falou assim: não, pega ele e traz aqui. E o Senhor, então, de frente com aquele homem, ele disse assim: mas quem é que permitiu que você entrasse aqui? A vítima emudeceu. Sabe quando a pessoa está no lugar errado, na hora errada, encontrou quem não gostaria de encontrar, sabe? Só, puxa, agora complicou. O que você está fazendo aqui? Claro, não tinha resposta, não deveria estar lá. E ele disse assim: esse Senhor disse aos seus servos: olha, vocês peguem ele, amarrem nele e lancem nas trevas exteriores, onde haverá pranto e ranger de dentes. Você sabe o que significa isso, querido? Muitos procurarão, até mesmo nos nossos tempos, e principalmente nos nossos tempos, Jesus. Porque Jesus é moda. Jesus vamos dizer assim, quando a pessoa fala assim: eu sou de Jesus, nos nossos dias, pelo menos na região que nós moramos, a pessoa é bem aceita, é status, a pessoa é bem recebida, ela é respeitada por ela falar que é de Jesus. Então muitos falam assim: não, eu sou de Jesus. Isso é o querer entrar pela porta. A pessoa até tem um desejo de entrar pela porta que é Jesus, mas a porta é apertada, estreita, o caminho é difícil passar por ele. Por que é difícil passar por ele? Sabe por quê? Porque quando você é humilhado, você não tem o direito de humilhar também a pessoa na mesma altura. Porque nós temos um advogado, nós temos um juiz, ele é o Senhor. Quando a pessoa muitas vezes dá as costas para você, nós não temos o desejo de fazer a mesma coisa. Se der as costas para mim, o problema é teu. Minhas costas também estão viradas para você a partir de hoje. Olho por olho, dente por dente. Isso aí foi na época da lei, faz tempo isso aí. Mas a palavra do Senhor diz que quando alguém vem, querido, tomar a nossa túnica, há também a capa. Se alguém for obrigar você a caminhar uma milha, caminha duas. Jesus foi além. Ele disse: se alguém te amaldiçoar, abençoa. Ele disse assim: se alguém falar mal de você, ele disse assim: se alegre, se regozije. Se alguém criar um monte de mentira a teu respeito, se alegre, se regozije. Porque assim foi também com os profetas que foram antes de vocês. Então Jesus veio mostrando, querido, uma porta estreita. Alguém veio perguntar para Jesus: Jesus, quantas vezes eu devo perdoar? 7? Isso dizia a lei. Jesus falou assim: não, 7 não. 7 ainda não é aquele processo de lapidação, mas 70 vezes 7 você deve perdoar. Jesus veio mostrando o caminho, mostrando a direção. E sabe por que muitos até pensam em entrar por essas portas, mas quando olha a regra, porque nós temos um caminho para chegar, temos um lugar para chegar à Nova Jerusalém, porém o caminho não é traçado por nós. Se o caminho fosse traçado por nós, ia ser melhor. Você se lembra do povo quando saiu do deserto, quando saiu, perdão, da escravidão do Egito? Eles tinham um caminho, querido, de 40 dias para caminhar, para percorrer. 40 dias. Era o trajeto do povo desde o Egito até a Canaã. Você sabe quanto tempo eles demoraram para entrar? Ou para fazer todo esse percurso? 40 anos. Quanto mais eles iam murmurando, reclamando, mas eles iam dando volta. Eu não sei como é que eles faziam, porque Deus conduzia e não tinha como eles fugir disso. Já te explico por quê. E eu sempre falamos a respeito disso. O tamanho do deserto que nós atravessamos é do tamanho da nossa língua. Quanto mais nós falamos, praguejamos, reclamamos, murmuramos, o deserto vai aumentando. Mas quando nós usamos ela para glorificar a Deus, você pode ter certeza que o Senhor ele vai amenizando. O Senhor vai abençoando, o Senhor vai dando graça, o Senhor vai sustentando as nossas vidas para que a gente possa caminhar. Então não tinha como o povo fugir de Deus. Por quê? Porque eles morreriam. Fisicamente até mesmo eles morreriam.
Porque de manhã, durante o dia, uma nuvem, ela seguia, a nuvem caminhava, sim, nuvem, visível, ela caminhava, a nuvem andava, o povo tinha que recolher todas as tendas, e o arraial se chamava, né? Tinha que fazer toda a sua mudança, e na mão de Deus, no dia certo, eles tinham que sair, a nuvem ela ia para uma determinada direção, para o lugar onde Deus determinava. Quando a nuvem parava, eles tinham que parar também, sabe por quê? Eles morreriam no calor do deserto. E hoje, por exemplo, na nossa vida, às vezes a pessoa fala assim, vivo bem sem Jesus. Vive nada, querido, a pessoa já morreu faz tempo. Jesus, certa vez, ele disse para alguém, quando ele estava falando a respeito de vida, a respeito de chamado, ele disse assim para alguém, olha, você vem e segue-me. A pessoa disse assim, não, deixa eu sepultar meus pais primeiro, ou seja, deixa o tempo passar, depois que eu cumprir a obrigação dentro da minha casa, depois que meus pais morrerem, aí eu vou te seguir. Faço. Esse caminho é traçado pelo nome, faço. Jesus disse, não, deixa os mortos sepultarem seus mortos. Você vem e segue-me. Como quem diz assim, eles não têm vida. Deixa eles fazerem isso. Estou te chamando para a vida, você vem e segue-me. Você vai ter vida, vida em abundância, vida na minha presença. Esse moço, então, ele desistiu de Jesus. Então, querido, e de noite, o que acontecia de noite? O povo tinha que andar com Deus, com o Senhor, embora estivesse murmurando. Por quê? Porque uma coluna de fogo, e no deserto à noite é muito frio, muito calor durante o dia e muito frio à noite, não tem quem aguente. Mas Deus, ele sustentava o povo e aquecia o povo através daquela coluna de fogo. Ia também guiando eles pela noite. Olha só que interessante. E Deus nunca, querido, deixou faltar nada para aquele povo, nunca deixou. Deu o maná, que é o pão que desceu do céu, que era o alimento, aquele que caía, parecia um bolo de mel, eles preparavam o alimento, o maná, e a roupa crescia no corpo. A preocupação hoje, né, tem que comprar, né, as crianças levam aqui, né, tem que usar logo o que compra, porque senão perde, né, já fica, ainda mais nós em casa, que um é rosa e outro é azulzinho, fica até estranho, né, perde mesmo, né? Às vezes quando é do mesmo sexo, né, fica de um pro outro, né? No nosso caso não tem essas coisas. Mas, por exemplo, a roupa das pessoas, assim, desde criança, já ia crescendo no corpo, conforme a pessoa ia crescendo. E ela não envelhecia, amado. Isso durante 40 anos. E o povo vendo tudo isso, todos os milagres, todo o cuidado de Deus para com eles, eles não oravam a Deus, não pediam a Deus, eles reclamavam para Deus. Moisés, você trouxe nós aqui por quê? Para morrer de fome? Não. Pede o alimento para o Senhor, Senhor, dá-nos o alimento. Ele, Moisés, você trouxe nós aqui para nós morrermos de fome? Foi para nos matar aqui porque no Egito não tinha sepultura? Foi por isso que você trouxe aqui? Para matar todo mundo? O povo reclamava o tempo todo de Deus e de Moisés. E Deus um dia, já vamos voltar para o texto, Deus um dia se irou. Deus um dia disse, Moisés, eu vou acabar com esse povo, com essa raça de reclamão, de murmuradores, e vamos começar outra geração através de você. Moisés, é interessante que Moisés, ele é comparado, ele é chamado o homem mais manso de toda a terra, Moisés. Fala de Jó, fala também de Daniel, mas Moisés é comparado, ele é visto como o mais manso da terra. E disse, não, Senhor, intercedendo pelo povo. Não, se o Senhor fizer isso, se o Senhor tirou o povo lá da escravidão, se o Senhor exterminar o povo aqui no deserto, o que vão falar do Senhor? Preocupado com o próprio Deus e ali com o povo. O que vão falar? Deus disse, então vai, Moisés. Deus testando também o coração de Moisés, então vai. Conduz esse povo, continua conduzindo, continua caminhando. Mas, querido, esse povo, ele andou, ele caminhou, mas na verdade os murmuradores não entraram. Eles estavam no caminho, procurando até mesmo a Canaã, mas eles também não entraram. E aqui quando Jesus fala a respeito disso, ele diz assim, olha, se esforçai por entrar pela porta estreita. Por que se esforçar? Porque não é fácil, você não anda simplesmente por uma porta estreita, andando assim, balançando os braços e cantando, você não anda simplesmente assim. Se esforçar, porque às vezes você tem que passar um tempinho aqui de lado, na porta, porque só cabe nós, não cabe nós o nosso pecado. Não cabe nós a nossa maneira de ser simplesmente, não, eu faço assim, porque eu acho melhor fazer assim. Mas quando nós olhamos para Deus e Deus diz que é melhor fazer do outro jeito, a gente vai se encolhendo e fala, Senhor, eu quero o teu jeito, a tua maneira.
Porque assim é a única certeza que eu vou entrar nesse lugar. Então, querido, quando ele diz esforçai por entrar por essa porta, pela porta estreita, porque eu digo que muitos procurarão, não poucos, muitos, eles vão procurar essa porta. Essa porta que, embora ela esteja aberta, mas eles não poderão entrar por ela. Por quê? Porque não cabe. Porque simplesmente não cabe. Não cabe a pessoa e a incredulidade. Não cabe. O incrédulo não entra por essa porta. A palavra do Senhor diz lá no livro do profeta Isaías que o imundo não vai entrar. Esse aí o juiz já bateu o martelo, já decretou a condenação dele. Mas a incredulidade não cabe passar por essa porta. Não dá para passar com ela. A dúvida também não. Tiago diz a respeito disso. Nós não devemos ser assim como a onda no mar. Lá na frente hoje, amanhã aqui atrás. Hoje eu creio, amanhã não sei se eu creio, depois amanhã acho que eu não creio, nada. Hoje estou com Jesus, amanhã, Jesus, assim não vai dar. Eu vou viver minha vida, o Senhor sabe como que é, o Senhor conhece todas as coisas. É claro que Jesus conhece todas as coisas. Ele conhece que nele nós podemos ser mais que vencedores. Ele conhece, ele sabe que Deus deu todas as armas para nós, para que nós viéssemos a vencer as batalhas, querido. Todas as armas nós temos, querido, nas mãos. Você pode pensar, se eu não sou nada a ninguém. Você pode pensar na tua pequenez, vamos dizer assim, um sentimento humano. Deixa eu falar uma coisa para você. A gente procura assim ser o mais simples possível. Simples possível. Eu creio que aí até ontem fui na igreja do pastor amigo nosso, ele falou assim: poxa, mas eu não te vi. Por que você não sentou aqui na frente? Por que você não sentou aqui na frente? Porque é bíblico também, sabia? Quando você chegar em determinado lugar, senta lá no final. Porque se o dono da festa chamar você para frente, é honra. Mas se você senta na frente e chega alguém mais importante, a pessoa tem que tirar você para levar lá para trás. É desonra. Então quando você chega na festa, senta lá na frente. Se a pessoa chamar, aí você vem. Amém? É bíblico. Jesus falou a respeito disso. Aí você vem lá atrás. E ele assim, já meio de idade, assim, não enxerga muito bem. Eu falei, aqui mesmo, eu vou ficar. E no culto eu vou dar um abraço nele. Chegamos lá, né? E falou, por que você não falou? Eu falei, não, pastor, um pouquinho discreto, né? Do mesmo jeito que você. Então nós ficamos lá atrás. Né? Aí olha só. Nós somos pequenos, somos como um grão de areia, como assim, próximo às areias do mar, no oceano. Mas olha só, pouco tempo atrás, nessa pequenez, olhando nós para nós mesmos, o Senhor nos colocou na condição de mais que vencedores. No mundo espiritual, você pode ter certeza que Satanás não tem poder e autoridade sobre a tua vida quando você permanece diante dele. Quando você permanece diante do Senhor, ele não tem poder nem autoridade sobre a tua vida. A não ser que a pessoa recue. Tempo atrás, creio que uns meses atrás, e depois nós voltamos lá, assim, outro problema, mas tempo atrás, alguém ligou para nós e falou assim, as crianças dormindo, a esposa tem que ficar com as crianças, porque as crianças dormindo também não é ambiente para criança, né? Não dá para deixar as crianças à noite em casa, se cabe energia ou alguma coisa assim, é complicado. Aí alguém ligou para nós, de madrugada, e falou assim, eu acordo de manhãzinho para trabalhar. Aí a pessoa falou assim, pastor, eu preciso que você venha em casa. Eu falei, ninguém convida você para essa hora, eu acordei, pastor, eu estou sem sono, tem que tomar um café comigo. Você não vai chamar essas horas para isso, é problema, é pepino, né? Como diz o pessoal do sertão. Aí ele falou assim, eu falei, mas o que é, mano, para passar essas horas? Eu falei assim, puxa, a mulher está quebrando tudo aqui em casa, está possessa, está com um problema, eu preciso que você venha aqui. Quebrando tudo em casa, aquela fúria. Eu falei do lado da mulher, falou, vai, eu fico com as crianças. Falei, vamos lá, oramos ao Senhor, eu fui intercedendo aqui. E cantei a Bíblia, coloquei embaixo do braço e fomos, né, madrugada aqui. E chegamos lá, parece um livro que eu acabei de ler dias atrás, né, Os Leões que Rugem. Chegou lá, não tinha mulher, tinha parece um urso dentro de casa, né? Tá rugindo, né? Achando que era alguma coisa. E aí ele falou assim, tá lá dentro, ele não come dela no outro. E o medo, né? Eu falei, mas você já não orou por ela? Ele falou assim, então, você sabe que eu não estou muito bem.
Eu já entendi. Eu estou muito bem, como quem diz assim, minha vida não está legal. Como é que eu vou se envergonhar? Aí nós fomos lá, estava orando por ela, e a hora que a gente começou a orar, ela tapou os ouvidos. Os demônios, eles têm essa estratégia para não ouvir aquilo que você está falando. E primeiro eu prego um pouquinho, para depois orar, para depois vai ter que ouvir a respeito do plano da salvação de Jesus para a vida daquela pessoa. Depois a gente olha. E ele tapou o ouvido. Eu falei, nossa, você vai ter que ouvir, todo carinho, tirei, força toda. Vai ter que ouvir o que eu tenho para dizer. Vim aqui para falar o que eu tenho para dizer. Eu não vou perder tempo não. Aí comecei a falar a respeito do plano de Jesus para a vida daquela pessoa que ele estava achando que era dele, mas é de Jesus. E aí a hora que eu terminei, eu falei, em nome de Jesus, agora fica de joelho. Irmão, vou falar para você. Aquela voz horrível. Eu falei, não, de joelho não. Eu falei, de joelho sim. Fica de joelho em nome de Jesus. Ele, não. Eu falei, fica em nome de Jesus. Fica de joelho. Ele não olha nos teus olhos. Não olha nos teus olhos. Ele olha de lado, de canto. Sabe, para tudo quanto é menos encara você. Não sei se a luz que está em você incomoda tanto ele, mas olha de lado, olha de canto. Você não olha de frente, não encara você. Aí se ajoelhou e ficou lá resmungando o tempo todo. A pessoa foi liberta, graças a Deus. Mas agora vem aqui dizer uma coisa para você. A palavra do Senhor diz que nós pisaremos em serpentes e escorpiões. Deus nos deu poder, nos deu autoridade para isso. O Senhor Jesus nos deu. Ele diz, em meu nome expulsarão demônios. Em meu nome. E ele disse assim que nós somos revestidos, querido, para isso. Não simplesmente o pastor, querido, mas a igreja do Senhor. A palavra para a igreja do Senhor. Para você. Por isso que nós sempre chamamos a igreja para o compromisso com Deus. Porque é o mesmo poder, a mesma autoridade que o pastor, seja o diácono, seja o obreiro, tem, querido, você tem também em nome de Jesus. Porque não é teu, é do Senhor. E quando você fala em nome de Jesus, é como se o próprio Senhor estivesse lá. Sabe? Ele estando lá pessoalmente e fazendo, é claro que o Espírito ele está lá, mas dando poder e autoridade para você, mas então ele vai ter que obedecer. Ele vai ter que obedecer, porque o nome do Senhor é acima de todo nome, o qual, assim como está escrito, um dia todo joelho vai se dobrar e toda língua vai confessar que Jesus é o Senhor. Então, querido, quando nós olhamos para tudo isso, querido, quando nós olhamos para tantas pessoas, querido, procurando, tentando bater na porta, tentando entrar por essa porta, e muitas vezes não entra, é como você fica aqui, de frente, o irmão Zé que sempre fica aqui em frente, nosso diácono, ele vê tantas pessoas passando por essas portas, de frente a essa porta, mas a pessoa não entra. Porque o príncipe desse mundo tenta arrastar elas para lá. Eu achei até interessante quando nós colocamos a luminária aqui na frente, né? Acho que incomodou as trevas, eu creio, que ele está tentando tirar a luminária. Não tem problema, aqui dentro vai brilhar do mesmo jeito. Aqui dentro não vai arrancar lâmpada nenhuma, porque a luz que é maior, que é o Senhor Jesus, ela vai brilhar, vai continuar sendo glorificada, exaltada, e todos os dias nós vamos levantar um trono de louvor, de adoração aqui ao Senhor Jesus. Não as campanhas, aquelas coisas erradas, a pessoa tem outro motivo para ir à igreja. Nós não temos outro motivo para ir à igreja. Se o motivo de nós irmos à igreja não for Jesus, esquece, amado, não é vida cristã. Por que você vai na igreja? Não, eu vou na igreja porque alegrei quando me disseram, vamos à casa do Senhor. O nosso motivo para cantar é Jesus. Nosso motivo, querido, para anunciar é Jesus. O motivo, querido, de nós vivermos é Jesus. O motivo de nós estarmos aqui, de nós pagarmos um preço até mesmo para anunciar o Evangelho para tantas pessoas, é Jesus, querido. Jesus é o que sustenta nossas vidas. É Ele que prevalece. E o Senhor, Isaías 42:8 está escrito, leia aí, que o Senhor, Ele é digno e Ele é merecedor de toda a glória. Ele não divide a glória dEle com ninguém, nem com imagem de escultura, com nada, com ninguém. Ele não divide a glória dEle. Então, o que nós fazemos, como diz o apóstolo Paulo, seja para o Senhor. Se nós tivermos que gloriar, eu sou bom, eu sou. As pessoas dizem, eu sou o cara. Quando eu chego, o negócio acontece. Se nós tivermos que gloriar, que nós venhamos a nos gloriar no Senhor. Puxa, isso é uma bênção, irmão. Essa obra que Deus fez na minha vida, você lembra onde Ele tirou? Pô, Deus, mas o Senhor, Ele faz a obra na tua vida e pode fazer na tua também. Se nós tivermos que nos gloriar, que nós venhamos a nos gloriar no Senhor. Porque aquele que começou a boa obra, querido, Ele é poderoso para concluir, e Ele é poderoso para fazer infinitamente mais nas nossas vidas. Ele continua, ele disse assim,
procurarão, mas não poderão entrar. Eles tentaram até mesmo, mas eles não poderão entrar. Então, mas parece que tem um monte de pessoas que entraram até por essas portas. Parece que do jeito que estava, parece que não teve mudança nenhuma. Sabe? Você sabe quando que nós vamos perceber, ou quando que a pessoa vai perceber que realmente ela está do lado de fora? Infelizmente, nós procuramos ser bem claros, ou o mais claro possível. Mas muitas pessoas vão perceber que elas estão do lado de fora e acharam que estavam do lado de dentro no dia que elas se encontrarem com o Senhor. Bom se elas levassem um balde de água fria aqui nesse mundo para acordar para a vida, para entrar pela porta estreita, ou para entrar por Jesus, ou realmente elas se entregar para esse evangelho. Mas muitos só vão perceber que estavam, como diz, nós sempre mencionamos esse versículo, o caminho que parece ser direito ao homem, mas o final são caminhos de morte. Elas só vão perceber, na verdade, o dia que elas se encontrarem com o Senhor. Mas, Senhor, nós fizemos campanhas em Teu nome? Nós pregamos em Teu nome? Nós expulsamos demônios em Teu nome? Em Teu nome nós falamos mistério. Em Teu nome nós profetizamos. O Senhor vai dizer abertamente: não vos conheço, apartai-vos de mim, vocês que praticam a iniquidade. Você sabe o que é isso? Só para encerrar. Iniquidade é como que um pecado, um dos significados da palavra iniquidade é como que um pecado consciente. Você sabe que estava errado e fez. Você sabia do erro? Você sabia que o caminho não era esse? Você não, mas eu tenho estratégia aqui. Tem estratégia, Senhor, vai atrair multidões. Ah, é? Iniquidade. Para encerrar, você lembra quando Jesus estava falando a respeito do caminho que o jovem rico deveria entrar? Você lembra? Dentro do que você tem, dá aos pobres e segue, ele virou as costas para Jesus. Jesus poderia muito bem voltar para ele e falar assim: não, aqui tem um jeitinho melhor para você entrar. Eu vou dar um jeito para você. Você conversou pessoalmente comigo, então eu vou dar um jeito para você. Nossa, vamos entrar lá. Jesus virou as costas para Jesus. Eu virei as costas. Falou. Jesus continuou andando com seus discípulos. Foi aí que alguém perguntou para ele: Senhor, mas quem é que pode se salvar então? Quem é que pode se salvar? Quem é que pode entrar por essa porta? Nós só conseguimos entrar por essas portas a partir do momento que nós entregamos a nossa vida para Jesus. Recebemos o Espírito Santo nas nossas vidas. O Espírito Santo é credencial para que a pessoa entre pela porta. Quando a pessoa coloca o eu não deixa ela entrar. O eu fica do lado de fora. Quando Paulo, o primeiro encontro que ele teve com o Senhor, ele caiu por terra. Ele não perguntou para o Senhor: Senhor, o que o Senhor quer que eu faça? Você pode perceber, principalmente na revista e corrigida na tradução, não está escrito isso. Ele disse: Senhor, o que queres que faça? O eu começou a ser cancelado desde aí, até o ponto de ele dizer lá na frente: não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Amém? Se coloque de pé em nome de Jesus. Se coloque de pé em nome de Jesus. Não é impossível entrar, querido, mas só Jesus nos dá a credencial. Credencial é vida na presença do Senhor. Medita na lei do Senhor o tempo que você puder, seja de dia, seja de noite. Medita na lei do Senhor, medita na palavra dele, em nome de Jesus. Aleluia, Jesus. Não sei como você veio aqui nessa noite. Não sei, querido, de repente você está na presença do Senhor, buscando, querido mais Deus, mas talvez você se sinta do lado de fora. Eu quero dizer para você, querido, que por esforço nosso, mérito nosso, realmente nós ficaríamos do lado de fora. Mas eu quero dizer para você que Jesus é aquele que abre as portas. Jesus é aquele que abre as portas, querido. Não somente as portas do emprego, não somente as portas lá na justiça, quando o Senhor ele põe a mão e abençoa as nossas vidas. Muito mais que isso, Ele abre as portas do reino dos céus para cada um de nós. Mas nós precisamos permanecer diante do Senhor. Só por que você insiste tanto nisso? Porque muitos são aqueles que retrocedem. Muitos são aqueles que voltam para os prazeres do mundo, para aquilo que acham, para aquilo que pensam. E na verdade a palavra de Deus ela acaba ficando para trás. Mas eu louvo a Deus, querido. Louvo a Deus pela tua vida. Você que disse sim ao Senhor Jesus. Você que disse: Senhor, eu te quero na minha vida.
Eu quero, Senhor, entrar por essas portas. É apertado, mas o Senhor é aquele que nos ajuda. Aquele que todos os dias diz para cada um de nós: não temas. É aquele que segura na nossa mão direita, nos sustenta, nos põe de pé. Aquele que nos ajuda a caminhar. Aquele que conduz os nossos passos em direção dessa porta, em direção do outro lado, e permite que o nosso nome seja escrito no livro da vida com o sangue do Cordeiro. A mensagem da salvação, ela está escassa nos nossos dias, quase que em extinção, amado. Mas eu quero dizer para você: todos os dias nós lutamos pela nossa salvação. Todos os dias, querido, nós temos que agarrar, como diz um amigo meu, pegar de bravo, agarrar e falar: Jesus, eu não quero te largar por nada. Posso, Deus, não ter o carro que eu sempre sonhei, posso não ter, Deus, a casa que eu sempre sonhei, que eu sempre quis, posso não ter tantas coisas, Senhor, mas de uma coisa eu não abro mão, Senhor: eu não quero te largar por nada nessa vida. Eu não quero te largar por nada, Senhor. O Senhor é o meu bem maior. O Senhor é o meu bem maior. A única coisa preciosa que eu tenho. Não vou abrir mão do Senhor, não. Não vou abrir mão do Senhor. Aleluia, Jesus. Aleluia, Senhor. Gostaria que você fechasse os seus olhos por um instante. Gostaria que você fechasse os seus olhos por um instante. E nós vamos por um instante orar ao Senhor. Eu gostaria que você apresentasse, e há outros momentos de nós apresentarmos outras pessoas diante do Senhor, mas eu gostaria que você apresentasse a tua vida diante do Senhor. Você apresentasse você diante do Senhor, dizendo: Senhor, olha eu aqui, Senhor. Quero permanecer, Deus, no caminho e entrar, Deus, por essas portas, ficar do lado de dentro do aprisco. Fecha os teus olhos, abra a tua boca. Você tem toda a oportunidade, toda a liberdade de falar com o Senhor, teu Deus, porque Ele está aqui e Ele está com os ouvidos inclinados para ouvir a tua oração nessa noite. Deus amado, Pai Supremo, Deus Todo-Poderoso, em nome de Jesus Cristo, Deus, nós abrimos nossa vida, nosso coração, tudo que nós temos, Deus, e expomos diante do Senhor. Não somos melhores que ninguém, Senhor, de maneira nenhuma, longe disso, pensar que nós somos melhores que os profetas, que os salmistas, que os reis que temeram a Ti, e todos os pecados dele foram expostos, Deus, de maneira nenhuma, Senhor. Nós queremos também expor diante do Senhor, Deus, todas as nossas fraquezas, todas as nossas lutas, tudo aquilo, Deus, que muitas vezes tenta nos tirar da Tua presença, Pai. Em nome de Jesus, nós apresentamos diante de Ti. Assim como Ezequias, junto com Isaías, com a carta de ameaça escrita, foi ao templo do Senhor e oraram ao Senhor. O Senhor respondeu. Também, Deus, nós estamos aqui, Pai Santo, cheio de desafios, Senhor, pela frente, Senhor. Como se não bastasse, Senhor, no mundo espiritual, tantos desafios, Senhor, nos espera, Deus, principalmente durante esse ano que nós estamos aí, Deus, olhando para algo que o Senhor mesmo plantou dentro do nosso coração. Pai Santo, nós sabemos que nesse tempo, Senhor, o Sambalate chegará, o Tobias chegará, Senhor, e tantos outros, ó Deus, para nos fazer olhar de lado, para nos tentar convencer, dizendo: olha, não faça essa obra, vem aqui conversar comigo, mas nós não temos tempo. Nosso tempo é para o Senhor, é para a glória dele. Olha, Senhor, esse povo aqui, Senhor, esses teus filhos que estão aqui, Senhor, orando, Deus, apresentando as suas vidas diante do Senhor. Pai Santo, talvez, Deus, aqui na cidade em que nós moramos, Deus, talvez esse seja um dos bairros mais simples que nós vivemos, Deus. Nós cremos que o Senhor não julga como julga o homem pela aparência, mas o Senhor é aquele que nós acabamos de louvar o Teu nome. O Senhor é aquele que sonda os nossos corações, aquele que sonda e esquadrinha as nossas vidas. Nós apresentamos, Pai, todo o nosso ser diante de Ti, Pai, e pedimos para que o Senhor venha nos ajudar. Nós não pedimos nem ouro nem prata, Deus, porque quando nós buscamos o Teu reino e a Tua justiça, a Tua vontade, todas essas coisas o Senhor acrescenta nas nossas vidas. Mas nós buscamos, Senhor, a Ti. Nós queremos continuar buscando, Deus, a Tua presença, Pai, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, Senhor, que essa palavra, Deus, fique gravada e cravada, Deus, em cada coração. E Deus, no vizinho de trás, do fundo, da nossa direita, da nossa esquerda, para onde essa voz estiver chegando, Deus, que essa palavra, Deus, possa penetrar, Deus, em cada coração e possa fazer, Deus, a diferença. Porque não existe plano maior, Deus, senão o plano da porta aberta. Não existe plano maior para a nossa vida, senão o plano da redenção do Senhor para cada um de nós, o resgate das nossas almas. Oh, Pai, no nome de Jesus, no nome de Jesus, Deus, nós apresentamos, Pai, diante do Senhor, as nossas vidas,
Apresentamos diante do Senhor tudo aquilo que nós temos, tudo aquilo que nós somos, porque pertence a Ti. A minha vida pertence a Ti. Oh Pai, em nome de Jesus, fala assim comigo, Senhor. Mais forte, Senhor. Meu Deus, meu Pai. Coloca a tua mão sobre a tua cabeça. Fala assim comigo, a minha vida pertence a Ti. Tudo que eu tenho é Teu. Foi o Senhor que me deu. Eu entrego mais uma vez a minha vida, tudo que eu tenho, tudo que eu sou, diante do Teu altar, em consagração e louvor a Ti. Recebe, Deus, em nome de Jesus. Você é templo do Senhor. Você é morada de Deus. Você não é uma morada contaminada, mas o Espírito Santo habita na tua vida. Mas para que Ele permaneça na tua vida, é preciso permanecer no Senhor. Ele diz, chegai-vos a mim e eu chegarei a vós. Nós nos achegamos aos pés do Senhor. Ele se achega a nós com o teu consolo. Ele se achega a nós com a tua segurança. Ele se achega a nós nos conduzindo com a tua vara e com o teu cajado. E Ele é aquele que nos dá a vida e que sempre, querido, nos põe de pé e sempre levanta a nossa cabeça. Cada vez que nós pensamos olhar para baixo, o Senhor é aquele que levanta a nossa cabeça e fala assim, olha lá, olha o caminho aí, ó. Come e bebe da minha palavra, porque longa é a sua caminhada. Longa é a nossa caminhada. Por isso que nós precisamos nos alimentar do Senhor. Sem o alimento do Senhor para as nossas vidas, eu não vou nem dizer eu acho, amado, mas certamente nós vamos perecer no caminho. Mas quando você se alimenta de Deus, é Ele que segura, é Ele que sustenta a tua vida. Amém, querido? Graças a Deus, louvado seja o nome do Senhor Jesus.